Tá na Geoindefisca, tchau! E aí galera, beleza? Vem comigo que eu vou com vocês. Vamos começar mais uma aula sobre quantidade de calor latente, tá? Complementando o que a gente fez na semana anterior. Outra coisa, clica aí, se inscreve no canal, clica no sininho para você receber esses vídeos aí de pronto, beleza? Então vamos lá, gente. Já discutimos aí em outros momentos as mudanças de estado físico, as transições de estado da matéria, tá certo? Mas aqui rapidamente para vocês. Se a temperatura aumenta, vamos seguir esta seta aqui, ó, seta de temperatura, tá certo? O sólido, quando passa para o estado líquido, a gente denomina isso de fusão, do líquido para o vapor ou para o gasoso, vaporização, tá certo? Se ele faz a transição direta, sublimação. Agora, seguindo o outro sentido de queda de temperatura, né? Diminuição da temperatura. Então, do gasoso para o líquido, liquefação ou condensação, também é válido o nome, tá certo? Do líquido para o sólido, solidificação. Se a transição vem direta, é sublimação também, beleza? Bom, a aula em si hoje vai tratar da quantidade de calor latente, né? E esse nome calor latente é só para expressar o calor na mudança de fase, né? A gente viu na aula anterior calor sensível. Calor sensível ele denota uma mudança de temperatura. E o calor latente ele vai estar denotando uma mudança de fase, uma transição de fase, certo? Então vamos lá. Quantidade de calor latente. A gente vai estar nomeando com a sigla QL. Massa, nosso tradicionalzinho M, e L, calor latente específico, né? Isso aqui é característica da matéria, o L é característica da matéria, então calor latente específico, né? Melhor dizendo, é característica da substância, tá bom? Não da matéria em si, né? Mas da matéria específica, da substância. E aqui o QL ele vai indicar a quantidade de calor necessária para a transição de fase de determinada quantidade de uma substância. Então, este cálculo aqui é exatamente para a gente determinar quanto de calor é necessário para ocorrer a mudança de fase de uma substância. Você tem a água virando gelo, certo? Você está retirando o calor da água para ela virar gelo. Quanto de calor tem que ser retirado para essa mudança acontecer? É aqui que a gente vai calcular. É o QL. Tá? Eu vou fazer um outro exemplo aí mais para frente, você vai pegar melhor. Né? Mas, de novo, repetindo com um outro exemplo. Você quer evaporar, sei lá, acetona. Né? Então, quanto de calor é necessário para evaporar a acetona? Bom, vai depender da massa de acetona e do calor latente específico dessa acetona. Se você multiplica os dois, você entende quanto de calor esse cara precisa receber para mudar de estado, certo? Seguindo aqui. Se eu isolo agora o L, né, o calor latente específico, fica a quantidade de calor por massa. E a gente pode entender essa grandeza física como sendo a quantidade de calor necessária para realizar uma transição de fase de determinada massa. Olha só, quanto maior for esse L, mais calor você precisa injetar no seu sistema para ele mudar de fase. Ou mais calor você precisa retirar do seu sistema para ele fazer a transição de fase, tá certo? Então, L's grandes, né, valores de L elevado, indicam substâncias que são difíceis de mudar de estado, né, em termos de quantidade de calor. E um L pequeno é mais tranquilo fazer isso, beleza? Ó, as unidades de medida. Unidades de medida. Quantidade de calor é energia. Sistema internacional Joule. M massa, quilograma. Ainda estou no sistema internacional. E o calor latente específico, né, a gente isolou anteriormente, é energia por massa, que é L por M, então é joules por quilograma no sistema internacional, tá certo? Trabalhando o sistema usual agora, então o nosso QL é calorias, né, que é energia, massa a gente trabalha em gramas e o calor latente específico, calorias por grama, tá certo? Maravilha, então, olha o exemplo que eu estava falando para vocês, né? A aula é só isso aí mesmo, fechar esse exemplo e a gente faz exercício, tá? O meu exemplo é o seguinte, deseja se aquecer
200 gramas de gelo de menos 30 graus Celsius até a sua completa evaporação. Ou seja, eu vou sair de uma pedra de gelo e vou até vapor de água, tá certo? Então, eu vou ter que aquecer o gelo, eu vou ter que fundir o gelo. Depois que ele tiver fundido, eu vou ter que aquecer a água para finalmente começar a evaporar essa água. Então, são 4 processos. Mas não se preocupa não, está tudo detalhado aqui. Para isso, deve-se expor a amostra de gelo a uma fonte de calor, para que ele receba a energia necessária para a concretização do desejado. Determinar a quantidade de calor absorvida pela amostra para sua completa evaporação. Bom, então está aqui, ó, calor específico do gelo, calor sensível específico do gelo é 0,5 caloria gramas graus Celsius. Água, 1 caloria gramas graus Celsius, tá certo? Difusão, né, o calor latente de fusão, 0,8 calorias, 80 calorias, e o de vaporização, 540 calorias. Galera, só um detalhe aqui, ó, em termos de notação de unidade de medida, o C do calorias deve ser posto em minúscula, tá? Deve ser posto em minúscula. Aqui ficou maiúsculo, agora já foi, tá? Mas foi erro na hora de digitar. Qualquer unidade de medida deve ser dada com letra minúscula, exceto se for unidade de medida que homenageia cientistas, ou seja, unidade de medidas com nome próprios, por exemplo, Newton, Joule, Pascal e etc. Tá bom? Mas aqui é minúscula. Bom, resolução. Então, para resolver isso daqui, eu vou dividir o meu problema em etapas menores, que foi aquelas 4 que eu mencionei agora há pouco, tá certo? Eu vou calcular separadamente cada uma das etapas e no final eu faço a soma de tudo. Olha só, transição de estado e calor, né? Então aqui as transições de estado e o calor. Ó, o meu gelo, menos 30 graus Celsius para 0 graus Celsius. Então, como ele está variando a temperatura, vejam, variou a temperatura, eu vou chamar isso de calor sensível, Q1, joia? Depois eu começo a fundir o gelo. Então percebam que aqui eu tenho a coexistência do gelo, com água até a completa fusão. Como nesse caso a temperatura não varia, e eu estou mantendo a mesma temperatura, apenas mudando o estado, eu chamo isso de calor latente. Nesse caso aqui, Q2. Agora, o aquecimento da água de 0 graus para 100 graus, tá? 100 graus Celsius. Então, aqui de novo é um aquecimento, não tem mudança de estado. Eu vou chamar de calor sensível para esse cara aqui, Q3. Próxima situação, finalmente eu começo a evaporar a água, tá? Então, aqui eu tenho uma mudança de estado, mas olhem que a temperatura continua exatamente em 100 graus Celsius. Tá certo? A temperatura não varia, o que está variando é o estado, líquido e vapor, e apenas vapor. Como está variando o estado, calor latente, certo? Bom, então peraí, vamos retomar aqui, ó. Já inverti as ordens das apresentações, mas tudo bem. Segue aqui, ó. Q1. Né, aquele primeiro calor lá. Lembra que a massa da... então como é que eu vou calcular o calor sensível 1? MC delta θ, que macete da aula passada. Massa 200 gramas, C do gelo meio, está lá no começo, volta depois com calma e verifica isso. Variação de temperatura de menos 30 para 30. Variou 30 positivo, tá certo? Está aqui. Então faz a continha aí, você chega em 3.000 calorias. Ó, mesma coisa aqui, tinha que estar em minúsculo. Aí a fusão, aqui ó, esse é o tchan da aula, calor latente, ó, aquele calor lá que a gente ia calcular. Substitui a massa 200, que vai ser igual para todo mundo aqui, e o calor de fusão, tá certo? Calor latente de fusão. Então 200 vezes 80, 16.000 calorias. Aí o aquecimento da água, aquela terceira situação. Calor sensível, MC delta θ, 200, calor específico sensível da água, 1. Variação de temperatura agora de 0 para 100, está aqui 100, 20.000 calorias. E o calor latente de vaporização, né, o calor 4, quando eu tenho água a 100 graus virando vapor a 100 graus, mas calor latente, 108.000.
Lembra que eu comentei que o calor latente de fusão significava dificuldade ou, né, o quanto a mais de calor você precisava inserir? Aqui, ó, 80, aqui 540. Então, qual é a diferença? Para fundir o gelo, essa amostra de gelo, 16.000 calorias. Para fundir a mesma amostra, para vaporizar a mesma amostra de água, 108.000 calorias. Tá certo? Então, agora, para finalizar o problema, eu vou somar, né, para sair lá da proposta inicial, gelo a menos 30 até vapor a 100 graus, eu vou considerar aqui todas essas 4 quantidades de calores: calor sensível para aquecer o gelo, calor latente para fundir o gelo, calor sensível para aquecer a água e calor latente para vaporizar a água. Faz a soma de tudo, 147.000 calorias. Certinho, gente? Bom, se foi maravilha até agora, só finalizarmos com os exercícios, tá certo? Bom, só verificando ali, isso, está passando o tempo. Então vamos fazer os exercícios. Está aqui, ó, hoje eu fui mais prático, já coloquei os exercícios aqui de uma vez para a gente, tá certo? Há algum tempo houve um incidente de meteoritos na Rússia e na Argentina, mas felizmente, os danos foram os menores possíveis, pois em geral os meteoritos, ao sofrerem atrito com o ar, se incineram e desintegram antes de tocar o solo. Suponha que um meteorito de 20 kg, formado basicamente por gelo, entra na atmosfera, sofre atrito com o ar e é vaporizado completamente antes de tocar o chão. Considere o calor latente de fusão e de vaporização da água, 3.000 kJ quilograma e 2.200 kJ quilogramas, respectivamente. O calor específico do gelo tá aí dado, ó, gente, não vou ficar lendo detalhes não, eu tô viajando, né? A gente está numa videoaula aí, para que eu vou ficar lendo tudo? Vocês estão com o exercício aí. Deixa eu dar uma dinâmica melhor aqui. A ideia é, tá caindo um meteorito e esse meteorito vai vaporizar devido ao atrito. A temperatura inicial dele é para considerar menos 10 graus lá no exercício A e a gente vai vendo aí os detalhes. Vamos para as unidades de medida e vamos já fazer algumas transformações aqui relevantes, tá? Os dados estão todos aí, vocês conseguiram ler, ficou tempo suficiente. Ó, eu vou fazer a transição de tela aqui, muito bem. Gente, o que nós temos ali no exercício? Ó, ele está falando que a massa de água é de 20 quilogramas, tá certo? Aí ele dá o calor latente de fusão. O calor latente de fusão é 300 kJ quilogramas. Olha só que bonito aqui. A massa está em quilogramas, né? A unidade de massa da água está em quilogramas. E a unidade que aparece lá de massa do calor latente específico, lembra que é calorias por massa, né? Quantidade de calor por massa, está em quilogramas também. Olha só que belezinha. As unidades de medida estão de acordo, tá? E o L de vaporização, mesma coisa aqui, também vai estar de acordo, ó. 2.200 kJ por quilogramas. Não há necessidade de preocupação aqui. Agora, vamos para as outras informações. Ele dá que o calor específico do gelo é de... Olha lá, agora a gente vai ter que tomar cuidado. Meia caloria graus Celsius. Ó, tá vendo? Aqui eu tomei o cuidado e pus minúsculo. Percebam que aqui aparece gramas. Olha só, gente. Grama. E na unidade de energia aparece calorias. Pô, tudo errado. Por quê? Porque eu tenho aqui quilogramas em massa e aqui está em gramas. E as outras unidades estão em joules e aqui está em calorias. Tudo errado, eu vou ter que arrumar. Mas ele fala também, para nossa sorte, que aqui, ó, 4,2 joules equivalem a 1 caloria. 4,2 joules equivale a 1 caloria. Então, eu sei que
meia caloria é metade de 4,2, 2,1 joules, tá? Então, o calor específico do gelo já está mais próximo do que a gente quer. Opa, 2,1 joules gramas graus Celsius. Mas ainda não é o bastante, porque eu tenho aqui quilojoules, tá certo? Vamos deixar tudo na mesma unidade. Então a gente faz aquele truque também discutido na aula passada. O K é um múltiplo, tá certo? E esse K vale 1000, 10 a terceira. Então, qual é o problema de pegar minha unidade de medida aqui, o meu cara, e multiplicar por 1000 e dividir por 1000? Nenhuma. Se eu multiplico por 1000 e divido por 1000, dá 1. Eu não alterei nada. Então, o C do gelo vai ser exatamente 2,1 quilojoules, quilogramas, graus Celsius. Joia? Então, o C da água, que é 1 ou 1 caloria gramas graus Celsius, ó, vocês conseguem ver, está aqui, ó, 1 caloria gramas graus Celsius, fica 4,2 joules gramas graus Celsius. Mas aí eu multiplico, faço a mesma técnica, né? Multiplico por 1000 em cima e por baixo, e lembrando que 1000 significa K, fica quilojoules por quilogramas, certo? Bom, então anotado aqui os dados lá do enunciado, tá bom? Isso aqui é a parte mais preocupante de todos os exercícios. Acertar as unidades de medida para não ter erro no futuro. Então, para começar o item A, né? Aumentar a temperatura do bloco de gelo de menos 10 até 0 graus. Então, vamos resolver isso. Ó, bom, como ele quer aumentar a temperatura do gelo, né? Então, a ideia é aqui, ó. Eu tenho gelo a menos 10 graus Celsius e eu quero simplesmente aumentar a temperatura desse gelo. Eu ainda quero manter o... Estou pensando ainda no meu meteorito enquanto um bloco sólido, tá? Então, para sair de menos 10 para 0 graus, eu ainda estou trabalhando a ideia de calor sensível, tá certo? Calor sensível. Então, esse calor aqui é MC delta θ. Só deixa aqui a indicação que é gelo para você saber qual calor sensível usar, tá bom? Qual calor sensível usar. Bem, a massa foi dada e a gente anotou. A massa está aqui, 20 quilogramas. O calor do gelo, o calor específico do gelo está aqui também, 2,1 quilojoules quilogramas graus Celsius. E a variação, vejam, de menos 10 para 0, eu aumentei em 10 graus essa temperatura, tá bom? Aí olha só que bonitinho, quando a gente já deixa organizado as unidades de medida. Quilogramas cancelou quilogramas, graus Celsius cancelou graus Celsius, e agora é só fazer a continha aqui, ó, quantidade de calor do gelo. Então, 2,1 vezes 10 virou 21. 21 vezes 2, 42. Só que aqui não é 2, é 20. Então, manda um zero a mais para cá. O que sobrou? Quilojoules. Tá bom? A única coisa que sobra, quilojoules. Joia? Se algum aí mais purista quiser trabalhar isso em notação científica, 4,2. Lembra que o quilo é 10 a terceira. De 420 para 4,2, duas casas, 10 ao quadrado. 10 ao quadrado com 10 a terceira, 10 a quinta joules. Certinho, gente? Próximo item. Transformar gelo, que está na temperatura de 0 graus, em água líquida a 20 graus.
Então, fazendo parecido com o que a gente fez anteriormente, no item B, olha só, agora temos aqui o nosso bloco, né, o nosso meteorito ainda sólido, porém a 0 graus, ele vai começar a fundir. Então ainda tem o resíduo dele no estado sólido, mas parte dele já está no estado líquido, até que finalmente todo o meu meteorito vire água a 0 graus, tá bom? Esse processo aqui completo é chamado de calor latente, tá bom? Calor latente. E agora, finalmente, o exercício pede para aquecer isso, né? Essa água, né? Calcular até a água obter 20 graus Celsius. Então, esse segundo passo aqui, a gente vai chamar de calor sensível 2, tá? Por que calor sensível 2? Porque aqui a gente já calculou um calor sensível, então, justo chamar de calor sensível 2 agora, tá bom? Vou calcular separado e depois a gente soma, igual fizemos no exemplo, agorinha de pouco, tá? E aqui, por efeito de abreviação, o QL, né? Só chamar de QL, vai ser a massa vezes o calor latente. E o QS vai ser a massa, só que observem que agora já é líquido aqui. Então, é o calor sensível da água vezes a variação de temperatura da água, tá? É bom tomar cuidado com isso. Nesse primeiro momento, eu estava trabalhando com o corpo sólido. Agora, estou trabalhando com o corpo líquido. Então, diferencia aqui nas siglas para não ter problema depois também. Quanto mais claro tiver o exercício para você, né, quanto mais claro você deixar todas as etapas, menos você tem chance de vacilar lá para frente. Tá bom? Então, voltando aí para quem não lembra os valores, olha só, massa 20 kg e o calor latente de fusão 300 kJ quilograma, tá? Então, calor latente 20 kg, para quem não lembra, tipo eu, né? Deixa eu conferir aqui, isso mesmo. E o calor latente 300 kJ quilogramas. Ó, mesma coisa aqui, vejam, já está tudo organizadinho. Cancela essa unidade de medida aqui, quilogramas. Vamos ter um calor latente, 2 vezes 3, 6, 1, 2, 3 zeros. 6.000 quilojoules, tá certo? 6.000 quilojoules. Calculando o calor sensível 2, agora, mesma massa, 20 kg, 4,2 quilojoules, quilogramas, graus Celsius, e a variação de temperatura agora que a gente usa é de 20 graus Celsius. Olha só que bonitinho, unidades de medidas bem alinhadas. Cancela, tá bom? Cancela. E calor sensível 2 agora. Vamos lá, temos 4,2 vezes 20, né? Então, aqui vamos ter 82 como resposta. 82 vezes 2, 4. Opa, 80 e... Opa, vamos lá. Volta aí, rebobina a fita. 4,2 vezes 20, vamos ter 84, tá bom? 84. 84 vezes 2 vai dar aqui 8, né? 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16, acrescenta um zero. 1.680 quilojoules, tá bom? Então, o calor total que ele está pedindo aqui é o calor latente mais o calor sensível 2. Então, o calor total, 6.000 quilojoules mais 1.680 quilojoules. O calor total
para levar de 0 graus até 20 graus é de 7.680 kJ. Ou, em notação científica, 7,68. Foram 1, 2, 3 casas. Vamos voltar aqui, vale a pena insistir com vocês. K, 1000, né? 1000, 10 a terceira. Então, aqui fica 10 a sexta joules. Bom, vamos retomar. Por que aqui ficou 10 a sexta joules? 3 casas para transformar 7.680 em 7,68. Então, aqui 10 a terceira. E o quilo, 10 a terceira. 10 a terceira com 10 a terceira, 10 a sexta. Certo, gente? Maravilha esse? Bora para o exercício 2, então. O exercício 2, um recipiente solado que tem 5 kg de gelo a temperatura de 0 graus. Então, olha só, exercício 2, anotamos os dados aí, temos uma massa de gelo de 5 kg, tá certo? A temperatura inicial, 0 graus Celsius. Olha, já está na temperatura de fusão, tá certo? Por dentro desse recipiente passa uma serpentina pela qual circula um líquido que se quer resfriar. Gente, isso aqui está simulando aí uma chopeira, né? Não que você tenha que pôr chope, mas ele está simulando aí a ideia de um sistema para resfriar a bebida, né? Suponha que o líquido entre na serpentina com 28 graus e saia com 8 graus. Então aqui, gente, vamos lá. Espera aí, o sistema é lento, mas vai. Ó, se eu for pensar no líquido, vamos indicar com cor diferente aqui. A temperatura inicial desse líquido é de 28 graus Celsius. E a temperatura final desse líquido é de 8 graus Celsius, tá bom? Eu tenho feito sempre direto a variação de temperatura, mas aqui vai dar um valor negativo, eu vou fazer com um pouquinho mais de calma com vocês. Acompanhe aqui. Variação de temperatura é sempre a temperatura final menos a inicial. Então, a variação de temperatura nesse caso aqui, a final, é 8, menos a inicial, que é 28. Então, a variação de temperatura menos 20 graus Celsius. Veja, não tem nenhuma temperatura negativa, mas a variação foi negativa. O que significa variação negativa? Significa que esse líquido esfria, tá bom? É isso que significa. Bom, voltando lá para a leitura, gente. Voltando para a leitura. Ele dá o calor específico desse líquido, eu já anoto lá. Dá o calor latente de fusão do gelo, que eu também já anoto isso. E o calor específico da água. Aí a pergunta do item A. Qual a quantidade total de líquido em quilogramas? Então, ele está buscando a massa desse líquido em quilogramas, que pode passar na serpentina até todo esse gelo derreter. Bom, então, aqui, deixa eu anotar aquilo que eu havia dito para vocês. O C desse líquido é de 1 caloria graus Celsius, tá certo? O C, o calor latente de fusão do gelo, é de 80 calorias graus Celsius, e o C da água é de 1 caloria graus Celsius. Bom, então o que está acontecendo aqui? Eu vou passar esse líquido pela serpentina. Conforme o líquido vem descendo pela serpentina, ele retira calor do gelo, tá certo? Qual é a consequência? O gelo que já está a 0 graus parcialmente funde e o gelo resfria. Então, conforme eu vou passando o líquido pela serpentina, eu vou cada vez mais fundindo o gelo, Então, vai chegar um momento em que todo esse gelo virou água. E é esse momento que eu quero saber. Nesse momento, quanto de líquido passou ali. Tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer agora.
Bom, então segue aqui. Uma coisa que vocês têm que ficar atento, que fizemos isso no exercício anterior. Olha a unidade de medida que foi dada aqui, quilogramas, tá bom? Quilogramas, ficou da mesma cor, né? Ninguém viu nada. Quilogramas. E aqui, no calor específico, gramas. E aqui, ó, gramas. Então, não vai dar certo isso. Antes de começar o problema, eu ajeito. Aí eu posso transformar isso aqui em gramas, que eu ajusto o meu bonitinho. Porém, lá no item A, ele pede para a gente calcular. Lá no item A, ele pede aqui, ó. Perdi o ponteiro. Deixa eu pôr laser aqui. Ele pede para a gente calcular em quilogramas, tá certo? Se ele pede para calcular em quilogramas, eu vou transformar aqui embaixo, tá? Mas aí vem de novo aquela técnica que a gente fez agora de pouco. O L de fusão não vale 80 calorias, gramas, graus Celsius? Tá, vale. Aí eu chego e multiplico esse cara aqui por 1000. E esse aqui eu também multiplico por 1000. Ah, mas se eu multiplicar por 1000 e dividir por 1000 dá 1. Sim, dá 1, mas eu não vou executar essa divisão. Porque isto aqui é 1000, é K, e isto aqui também é 1000, também é K. Então, o calor latente de fusão é de 80 quilocalorias por quilogramas graus Celsius. Se eu aplico a mesma estratégia tanto para o calor sensível da água quanto para o calor sensível do líquido, tá? O C da água fica 1 quilocaloria quilograma graus Celsius. Opa, gente, aqui, ó. Ixi, ó. Presta atenção. Tá muito para frente, eu não sei editar o vídeo não, gente. Se eu soubesse editar, eu parava e voltava. Eu fui na força do embalo e pus o que não devia aqui, ó. Não existe por graus Celsius aqui, ó. Não divido por graus Celsius no calor latente, tá bom? Não tem essa divisão. Ó, meus primeiros vídeos ainda, gente, dá um desconto para mim. Eu vou aprender e vou ficar craque. Minha próxima fase é a edição, mas como eu ainda não sei edição, eu vou corrigir aqui no tete a tete com vocês. Eu havia colocado aqui um grau Celsius, não tem. Se não tem variação de temperatura, não tem graus Celsius nessa grandeza, tá bom? Ó, não existe graus Celsius nessa grandeza. Bom, dando sequência aqui, o calor latente do líquido fica 1 quilocaloria dividido por quilograma graus Celsius, tá? Bom, feita a transformação das unidades de medida, agora vamos retomar aquilo que eu havia dito para vocês. Eu vou retirar calor do líquido e jogar esse calor para o gelo, tá certo? Então vejam, o gelo vai receber calor. O líquido vai doar calor. Aí aqui é alguma coisa parecida também com a aula passada. O cara que ganha e o cara que doa, no fundo estão ganhando e doando a mesma quantidade. O que a gente vai diferenciar aqui é o sinal. Quem ganha calor a gente chama de calor positivo e quem doa calor a gente chama de calor negativo, tá? Portanto, o calor que o gelo recebe, o calor recebido do gelo vai ser igual menos o calor doado do líquido, tá certo? Por que menos? Porque este cara aqui recebeu o calor. Recebeu o calor de quem? Do líquido. Então ele recebeu exatamente a mesma quantidade, por isso o igual. E agora por que o negativo? Porque esse cara esfriou, ele está doando calor, e quem doa calor, calor negativo, tá bom? Então vamos ver se cabe nesse espaço aqui, do contrário a gente segue em outra folha. Olha só, a massa do gelo
vezes L de fusão, não vai caber. Vai ser menos a massa do líquido, C do líquido, variação de temperatura do líquido, tá bom? Então vamos virar a folha aqui e seguir a partir disso. Substituam quantos quilogramas de gelo a gente tem. Temos 5 quilogramas de gelo. O calor latente é 80 quilocalorias por quilogramas, igual menos a massa do líquido, que a gente vai determinar. O calor específico sensível desse líquido é 1 quilocaloria quilogramas. E a variação de temperatura menos 10 graus Celsius. Menos 10? Não, que menos 10? Estou muito louco, gente. Ó, menos 20. Está calculado aqui. Menos 20. Lembra de deixar isso aqui entre parênteses para não ter nenhum erro. Ó, observando aqui como fica fácil trabalhar com as unidades de medida, já todas organizadas. Quilogramas, quilogramas, cancelou. Tá certo? Quilocalorias multiplica de um lado, multiplica do outro, cancela. E aqui um negativo com um negativo. Vamos ver como fica isso aqui. Ó. E não vou executar essa continha não. 5 vezes 80, ó, esse quilograma que veio dividindo, joga lá para cima. Joga lá para cima. Tá certo? Quilogramas. É igual, menos, menos fica positivo. 20, massa do líquido. Ó. Aqui a gente tem 4, então a massa do líquido é de 20 quilogramas, tá bom? Então, quanto de líquido pode ser refrigerado? Até 8 graus aqui. 20 quilogramas, tá certo? Essa é a resposta. Agora, indo ao item B, ele fala assim, quanto de calor em quilocalorias... Quanto de calor em quilocalorias? Ó, de novo, tá vendo como valeu a pena já ter deixado em quilocalorias? A água, formada pelo gelo derretido, ainda pode retirar do líquido para que passa pela serpentina, até uma temperatura de saída se iguale à de entrada. Bom, deixa vocês observarem aqui o meu esqueminha. Item B, né? Vou arriscar um desenho com vocês. Eu tenho aqui, ó, a serpentina. Certo? Aqui em cima entra líquido. Tá certo? Entra líquido. E aqui embaixo sai esse líquido. Bom, só que ele está falando que o líquido vai sair a 28 graus Celsius. Ele vai sair a 28 graus Celsius. Mas ele entra a 28 graus Celsius também. Então, o entorno, lembra que aqui tinha gelo? Né? Aqui, ó, tinha gelo. Tinha gelo a 0 graus Celsius. Mas se está entrando em 28 saindo a 28, quer dizer que já passou tanto líquido aqui que esse cara foi esquentando. De 0 graus ele foi para 2, de 2 ele foi para 3, de 3 ele foi aumentando, aumentando, até que a temperatura desse líquido chegou em 28 graus Celsius. Então, entra 28, o líquido está 28, sai a 28. Isso aqui é uma condição de equilíbrio térmico. Bom, equilíbrio térmico, já estou dando um gancho aí para a próxima aula. Mas o que importa é que a água que está dentro da serpentina, né, ela sai de 0 graus Celsius até 28 graus Celsius. É isso que acontece com quem? Com a água. Tá bom? Não é com líquido, não. Agora eu estou falando da água. Lembra que ela era gelo? Ela fundiu e ficou a 0 graus. Aí agora ela aqueceu e
chegou a 28. Então, ele está pedindo para a gente calcular o calor sensível na água. Então, é a massa de água vezes o calor específico da água, variação de temperatura da água. Calor sensível será massa. Quanto temos de água? 5 kg. O calor específico sensível, 1 quilocaloria, quilogramas, graus Celsius. E a variação de temperatura, ó, de 0 para 28, temos 28 graus Celsius. Tá bom? Belezinha aqui, ó. Gramas, quilogramas, cancelou. Graus Celsius, cancelou. Então, o calor sensível é 5 vezes 200, ou 5 vezes 28. Aí o truque aqui para ficar fácil essa conta é lembrar que o seu 5 é a mesma coisa que 10 dividido por 2. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 10, não por 5, eu vou multiplicar por 10. Vai dar 280. Só que eu tenho que dividir por 2. Então, se eu divido por 2, 280, dá 140 quilocalorias. Beleza, gente? É isso aí. Vamos para o exercício 3, galera. Exercício 3, ó. Então, eu tenho aqui a quantidade de calor de um combustível, tal. Deixa eu acelerar que a gente já ficou um tempão aqui fazendo isso. Olha só, ele fala do poder calorífico. Que eu vou chamar aqui de P da gasolina, que é 9.600 quilocalorias por quilogramas. Tá? Então, para cada quilograma de combustível que eu queimar, eu tenho 9.600 quilocalorias. Veja que as unidades de medida são as mesmas do calor latente, tá certo? E para o etanol, eu vou ter 6.000 quilocalorias por quilograma, tá? De novo, as mesmas unidades de medida do calor latente. Se eu fizer a razão entre esses dois caras aqui, 9.600 por 6.000, as unidades de medida são iguais, elas vão se cancelar de qualquer forma. Ó, a gente vai ter 1,5, certo? Não, já estou me adiantando, não é 1,5 não, é 1,6, certo? 1,6. Bom, aí ele continua aqui no enunciado e diz o seguinte, ó. Peraí que sumiu minha ponteira laser, vamos pôr de novo aqui. Opa, fica mais fácil para vocês me acompanharem. Ele continua aqui, ele vai pegar 1 litro desses dois combustíveis, tá certo? E dar a densidade de cada um deles. Então, 0,8 para o etanol e 0,75 para a gasolina. Então, vamos lá. 1 litro, tá certo, gente? Mas 1 litro, puxa vida, isso aqui não me significa nada, porque eu estou trabalhando em quilogramas lá em cima. Então, para sair de litros, que é volume, para massa, tá certo? A gente vai precisar aí do dado que ele deu. Aí que eu vou fazer a transição e vou trabalhar com densidade, tá? Densidade é massa sobre volume. Então, a massa de um corpo é a sua densidade vezes o seu volume. Então, olha só que chique isso. A massa de gasolina dividido pela massa do etanol vai ficar o quê? Densidade da gasolina, volume. Volume de quê? De 1 litro. Dividido pela densidade do etanol vezes volume. Volume de 1 litro também. Cancelei aqui os volumes, tá certo? Então, vamos ter que a razão entre as massas é a própria razão entre as densidades. 0,75 gramas por centímetro cúbico
dividido por 0,8 gramas por centímetro cúbico, tá bom? Vou cancelar essas unidades de medida aqui. Não vou trabalhar isso, porque olha só o truque. Olha só o truque. Quantidade de calor não é M vezes L? Tá, quantidade de calor é M vezes L. Aqui eu não tenho L, eu não tenho calor latente. Mas não foi dito para vocês, agora de pouco, que esse cara aqui ele é um primo próximo do calor latente, porque ele é quilogramas por grau Celsius. Então eu posso dar uma roubadinha aqui no meu problema e escrever a minha quantidade de calor como sendo o poder calorífico vezes a massa, tá? Ou, melhorando aqui a grafia para vocês, é a massa vezes o poder calorífico. Então, a quantidade de calor da gasolina pela quantidade de calor do etanol vai ser poder calorífico da gasolina, massa da gasolina, dividido pelo poder calorífico do etanol vezes massa do etanol. Bom, isso aqui é essa relação aqui, ó. É essa relação. E isto aqui é esta relação. Então, vamos ter o seguinte. 1,6 vezes 0,75 dividido por 0,8. Aqui dá 2. Ó, tá vendo? Eu tinha me antecipado aqui nessa brincadeira. Que vai ser 1,5. Né? Lembra que eu tinha posto 1,5 aqui e me antecipei no valor. Tá, Pablo, mas por que você está fazendo toda essa novela se ele não pede quantidade de calor, não pede nada disso? Olha só por que eu fiz toda essa novela. Porque eu vou ter aqui agora a relação de proporção. E é um exercício aí de alternativa. Eu não preciso ficar calculando pipipi, popopó, popopó. Ó, eu tenho que pegar a proporção de 6 para 1. Tá certo? Porque eu vou ter 6 gramas. Eu vou ter na proporção de 1 para etanol e 1,5 para gasolina. Então vejam que aqui quase todos aparecem de 6 para 9. Né? 6, 9, 60, 90, 600, 900. Mas 6 gramas, gente, 1 litro de gasolina vai fundir só 9 gramas de gelo? Nunca. Só 90 gramas de gelo? Também não. Também não. Não tem como ser isso. 900 gramas de gelo? Também não. Tá certo? Aqui você poderia até ter um pouquinho de dúvida. Mas pensa bem, gente. 1 litro de gasolina, ele vai fundir só 9 kg de gelo? Só 9 kg de gelo? Jamais. Ele vai fundir 60 kg de álcool, né? Ou eu fundo 60 kg no álcool e 90 kg na gasolina, tá certo? Então vocês vão marcar letra E. Letra E. Mas você pode falar assim para mim também: ah, não, Pablo, porque eu vou ficar inseguro aí, eu não saberia fazer isso. Bom, se você não se sente inseguro e acha que não conseguiria marcar essa opção dessa maneira, resolve aqui, ó. Vamos anotar aqui nesse cantinho. A quantidade de calor no gelo tem que ser igual à quantidade de calor da combustão. Escolhe quem que você quer fazer a combustão. Enfim, põe aqui, ó, massa de gelo. Massa de gelo vezes L do gelo igual isso aqui que você calculou, ó, tá aqui, né? O poder calorífico. Escolha quem você quer aqui, álcool, etanol. Então você vai colocar aqui para o etanol 6.000 quilocalorias por quilograma vezes a massa dele, ou a proporção de massa aí, né, que você tinha calculado, 0,8 quilogramas, né, porque eu estou considerando que é apenas 1 litro. Então você faz essa brincadeira aqui e você chega em uma massa
de 60 kg, tá certo? Aí fica incontestável a letra E. Agora, fechando aqui o problema de vez, e liberando vocês para entrarem no Hangout comigo. Eu sei que meu tempo aqui está estourando, vocês vão entrar um pouquinho atrasado no Hangout comigo, mas entra lá, eu quero ver vocês para tirar dúvidas. Semana passada não apareceu um, hein? Isso magoa. Eu lá esperando vocês e ninguém apareceu, mas enfim. Agora ele fala assim, ó, o preço do combustível da gasolina é de X reais e o do álcool é Y, tá bom? E o álcool é Y. Deixa eu jogar aqui para outra tela e vocês vêm comigo. Ó, X é a gasolina, Y é o preço do etanol, certo? Ele quer saber etanol. E Y, né, logicamente, tem que ser menor que X, senão nunca vai valer a pena. Agora ele quer saber qual é a razão entre esses caras aqui para ser indiferente abastecer com álcool ou abastecer com gasolina. Então ele quer saber a razão Y para X. Só lembrando que Y é do etanol, e aqui é da gasolina, tá certo? Bom, gente, vocês concordam que o rendimento está relacionado com a quantidade de calor liberado? Se vocês concordam com isso, vocês vão colocar aqui etanol, calor do etanol dividido pelo calor da gasolina, né? Por quê? Olha só, o meu rendimento está diretamente relacionado com o poder calorífico, ou seja, com a quantidade de energia. Quanto mais energia, mais ele rende. Menos energia, menor o rendimento. Tá? Então, Y por X vai ser igual a essa razão aqui. Puxa vida, mas essa razão eu não conheço. Se eu voltar lá no outro exercício, eu conheço a razão gasolina-etanol, que é 1,5. Agora a razão etanol-gasolina vai ser o inverso. Concorda? Que isso aqui é a razão da gasolina pelo etanol, elevado a menos 1, é o inverso. Então aqui você põe 1 sobre 1,5. 1 sobre 1,5, mesma coisa que 2 sobre 3, que vai dar 0,666, vai embora, tá? Então esse Y por X, se eu for pensar de maneira percentual, vai ser aproximadamente 67, tá? Então a razão entre os valores tem que ser de 67%. Fechou, gente? Espero vocês lá no Hangout. E quem não se inscreveu depois de tudo isso, se inscreve, porque você me aguentou falando até agora. E clica lá no sininho para receber a notificação. Tô parecendo um youtuber. Falou, galera!